Vamos lá. Próximo assunto sobre a religiosidade no dia a dia. Tá? É como a religiosidade está presente, por exemplo, no meu trabalho. Então você fica ensinando os seus alunos. Não, só para. Só para. Não fico ensinando religião para os meus alunos, papapá, porque a minha função lá é como professor de artes, né? Então eu ensino artes e ensino valores sociais, que é o papel da escola, como eu disse em outros vídeos anteriormente. Só que, como eu estava dizendo, eu não posso a minha relação com o mundo, ela é influenciada, ela perpassa, né? Ela é perpassada, desculpa, pelos conhecimentos que possuo. E os conhecimentos que possuo incluem os da minha religião, que eu estudo, o budismo. Inclui, desculpem de novo, o meu conhecimento sobre o cristianismo, que eu estudo também, tá? E que me considero também cristão, tá? Então perpassa por isso. E da minha experiência como umbandista, quando eu era mais jovem, né, por conta do meu pai, né, da minha mãe, que frequentavam centros terreiros de umbanda também. Então tudo isso perpassa e tudo isso fizeram parte de toda uma construção de conhecimento que influenciaram, inclusive, tá, o meu trabalho. Mas você queria já ser professor? Não. Professor foi quase um acidente, mas foi um acidente bom. Por que um acidente bom? Porque eu acabei fazendo algo que agregou, no sentido agregou, né? Me ajudou a desenvolver muita coisa em termos de pensamento, em termos de entender o outro, de como lidar com o outro, de pensar na diversidade, de entender a importância da diversidade na construção do conhecimento, na construção das relações humanas e assim por diante. Então, cara, para mim foi fantástico entrar nessa área da educação, ok? Mas como a religiosidade, agora a reflexão mesmo, né? Como a religiosidade ela perpassa, como ela está presente no meu trabalho. Um dos pontos, até mesmo sobre aquele tema da disciplina que nós já passamos, então, grande parte dele também se estrutura não só nos meus estudos sobre pedagogia, tá? Mas também nas minhas reflexões sobre religiosidade, ok? Vamos retomar a questão do Sutra de Kshitigarbha. Quando eu penso sobre o Bodhisattva Kshitigarbha, que é Bodhisattva, é ser desperto, ser para o despertar, ser desperto, né? Bodhi, Sattva é ser. Ele ainda não é um despertado, não é um Buda, mas é alguém que está treinando para se tornar um, ou seja, está treinando para se libertar do sofrimento e cultivar as causas do completo despertar, ou seja, da paz definitiva, com meios habilidosos para ajudar outros seres sencientes que ainda estão presos em suas condicionalidades aflitivas, ou seja, ainda estão presos nas causas do sofrimento. Mas isso é muito. A pessoa se acha superior aos outros. Não, eu não acho que é essa noção. E por que eu não acho que é essa noção? Porque, pela noção de interdependência das relações entre as coisas, nós fazemos parte, quando estamos aqui, nós somos partes do samsara. Tá? Então não é uma coisa do tipo, eu estou fora e vim te ajudar. Não, eu estou dentro, a coisa está aqui e dentro disso estou buscando ajudar outros seres, tal como estou buscando me ajudar. Estou tentando me libertar, estou tentando me libertar da condicionalidade aflitiva, ou seja, das causas do sofrimento, e estou tentando ajudar outros a fazer o mesmo. Tá? Então, essa noção do sofrimento e das causas do sofrimento é uma coisa que traz para mim reflexões diárias a respeito do meu trabalho, de como agir, o que seria melhor para determinados momentos, determinadas situações e etc. Quando eu falei sobre disciplina, muitas vezes parece então quer dizer que você é contra a punição em qualquer situação. Não, eu só acho que a punição ela não tem que ser
ou seja, aquela responsabilização mais intensa, mais ríspida, ela não tem que ser regra. Ela não tem que ser algo que acontece sempre, toda hora, com todo mundo, o tempo todo, ou com um grupo de pessoas, não acho. Ela deve existir para determinadas situações extremas, só que o problema é que nós normalizamos ela. E o extremo deixa de ser extremo, né? Nós compactuamos com a banalização do extremo. Tá, mas o que isso tem a ver com o Bodhisattva Kshitigarbha, com o seu trabalho, etc? Justamente, cara, eu não me vejo como Bodhisattva Kshitigarbha, só para avisar, mas eu penso nele como uma alegoria de alguém que está tentando, nas piores das situações, ainda assim, ajudar outros seres. Tá? É o mesmo que quando eu penso, muitas vezes, em Cristo. Eu penso naquela pessoa que passou por uma situação horrível para tentar beneficiar outros seres, ajudar outros seres. Né? Então, essa noção me ajuda a pensar, a lidar com situações de estresse, muitas vezes, que ocorrem num trabalho docente, né? Que ocorre no meu trabalho como professor. É muito comum professor ser desrespeitado. Não é poucas vezes, é muito comum. Tá? Mas é muito comum isso acontecer, só que é muito comum também nós, como professores, reagirmos de uma maneira que tenta estabelecer o desrespeito, né, como um diálogo válido, como uma forma de comunicação válida para tentar melhorar, entre aspas, aquela situação. E não é bem assim que funciona. Né? Só que como funciona? Se nós pensarmos, né, se eu consigo pensar a respeito de como lidar com essas situações extremas de uma maneira que eu tente trazer aquela paz que eu busco, aquela tranquilidade mental e emocional que eu busco. E tranquilidade mental e emocional não é ser morto, falar assim, oh, queridos e queridas, não é isso, ok? Não é perder a energia da voz, não é perder essa, não tem nada a ver. Mas como buscar isso? Se eu começo a criar só embate, se eu torno a agressividade como primeiro nível da resposta e não o último nível da resposta, eu acabo estabelecendo uma normalização da agressão e da violência junto nas minhas relações, ok? Como professor. Então eu busco fazer um processo diferente. E sim, tomar para mim muito do sofrimento que ocorre numa sala de aula, quando há o desrespeito, mas buscar ter, não é fácil, a paciência para mostrar que há outra forma de se relacionar, que não aquela da agressividade e da violência. Tá? Então, muito dessa minha postura como professor, buscando outras maneiras de solucionar, advém de reflexões de conhecimentos construídos através de reflexões sobre sofrimento, causas do sofrimento, a alegoria de Kshitigarbha nos Reinos Miseráveis, buscando ajudar aqueles seres e tudo mais. Tá? Então, dessa maneira, a minha religiosidade ela está presente. E a finalidade que eu tenho para com a educação, como algo que permite o ser humano a desenvolver o potencial para se libertar ou para diminuir seu sofrimento, seja ele sofrimento pessoal, seja ele um sofrimento social, seja ele um sofrimento que seja, mas que dá ferramentas para ele lidar com isso, eu acho, tenho certeza que no meu caso advém muito das minhas reflexões religiosas. Então é isso. Então, essa
é a presença da minha religiosidade dentro do meu trabalho. Ok? Então é isso. Até mais.